Glória a Deus. As suas palmas glorificam ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Glória a Deus. Tem momentos na nossa vida que a noite demora a passar, que as lágrimas é o nosso único consolo. Mas a gente não pode esquecer que existe uma promessa do Senhor na nossa vida. E é só tomando posse dela que o Senhor cuida de nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, vai. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Esta é a hora de adorar a Deus, este é o momento, né? Muitas vezes a gente deixa passar o nosso momento de agradecer, engrandecer o nome do Senhor. Enquanto existir fôlego de vida em nós, né? Enquanto existir o respirar em nós, que nós possamos adorar, engrandecer esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos chamou pelo nome, esse Deus que está sempre atento ao nosso clamor, à nossa busca,
Ele quer um coração nessa noite, um coração contrito, um coração que caiba a Ele somente. Glória a Deus. Glória a Deus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em eu nada sou sem ti, perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Glória a Deus. Aplauda o Senhor nesta noite. Aleluia. O Senhor tem sido bom para comigo e para com você. Aleluia. Basta uma palavra do nosso Deus e o milagre acontece. Basta um passo da gente para que Deus venha atender, as nossas aflições, os nossos dias maus, porque são muitos, mas sabemos que nós não estamos sozinhos. Glória a Deus. Acontecer, o tempo e a distância não vão resistir.
Se Ele falou, Ele vai cumprir. Aleluia, glória. Sabemos que Deus tem sido bom, maravilhoso. Glória a Deus. Se você trouxe seu dízimo, a sua oferta e queira contribuir na casa do Senhor, fica à vontade. Enquanto isso, o pastor Pedro vai vir aqui trazer uma palavra de Deus para o nosso coração. Porque sabemos que a palavra é verdadeira, a palavra é eficaz. Não é a palavra dele, mas é a palavra de Deus no dia de hoje. Glória a Deus. Não perca seu tempo, abra seu coração e deixe a palavra de Deus entrar dentro de você. E que venha ser como a água, né, que jorra, limpando, curando, restaurando, deixando a amargura de lado, o pecado. E sempre servindo a Deus de todo o coração. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus possa cada vez mais tocar em cada um de nós, para que a palavra do Senhor adentre no nosso coração. Os louvores aí, né? Principalmente esse último aí já dizem, basta uma palavra do Senhor e as coisas acontecem, né? A gente vê o povo de Israel, quando Deus falava, às vezes demorava um pouco para acontecer por desobediência do povo. E nos dias de hoje, para nós também é dessa forma, né? Muitas vezes a desobediência nossa faz as coisas demorarem um pouco, né? Porque Deus, Ele gosta de tratar conosco, né? De forma amorosa, mas muitas das vezes nós achamos que está demorando. Ah, Senhor, quando que vai acontecer, né? E nós sabemos que também a nossa vida nesse mundo aqui é passageira, né? Nós somos, a palavra do Senhor diz que é como orvalho, né? De manhã aparece e como a fumaça também. Então assim, a gente tem que continuar crendo, porque o que Deus tem preparado para nós é uma vida eterna, né? Porque essa vida nossa aqui, essa não tem jeito. Mas antes de eu entrar na palavra, irmãos, eu queria estar orando com os irmãos primeiro, orando, pedindo a Deus, né? Que Deus nos fortaleça, que Deus possa nos curar. Muitas das vezes a enfermidade que nos assola são enfermidade espiritual, né? Enfermidade que nós não vemos, o médico não acha, mas o nosso Deus sabe onde ela está, né? Muitas vezes está com a alma machucada e Deus, Ele está pronto para te libertar, para colocar em você um espírito novo a cada dia. Ele está pronto para te renovar a cada dia. Amém? Se coloca em pé, irmãos, vamos estar orando. Após a oração, vocês podem se assentarem, tá bom? Senhor nosso Deus e amado Pai, aqui está, Senhor, o teu povo, ó Pai, o qual o Senhor separou para ti, ó Pai. Senhor, eu não conheço o coração de cada um, ó Pai, mas o Senhor conhece, ó Pai, o íntimo de cada um, o Senhor conhece, ó Pai. O Senhor sabe de que cada um precisa, ó Pai, ser tocado na alma, no espírito, ó Pai, nos lares, ó Pai, dessas famílias, Senhor, que estão representadas aqui nesta noite. Que a tua mão, Senhor, seja sobre cada um, ó Pai. Ó Senhor amado, assim como Salomão, ó Pai, lá no templo, orava pelo povo, Senhor, ele clamava pelo povo, e lá encheu, Senhor, aquele lugar, Senhor, se encheu da tua glória, ó Pai. Assim também, Senhor, como Moisés, ó Pai, naquele monte, subiu ali, Senhor, estava orando, ó Pai, quando ele desceu daquele monte, o rosto dele brilhava, ó Pai, que ele teve que colocar, Senhor, um véu sobre o rosto, porque o povo não podia olhar para ele, Senhor. Tamanho era o brilho da tua glória no rosto dele, ó Pai. Ó Senhor amado, nós sabemos também, Senhor, da fé de Josué, ó Pai, orando ali, Senhor, e o sol parou, ó Pai, e o teu povo, Senhor, vencia a guerra, ó Pai. Ó Deus amado, e nós também, Senhor, somos o teu povo, ó Pai. Nós queremos vencer, ó Pai, porque a palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, ó Pai. Ó Senhor amado, nesta noite eu coloco diante do Senhor, ó Pai, se tem, Senhor, aqui, ó Pai, alguém enfermo, ó Pai, toca, Senhor, na enfermidade, ó Pai.
Tira, Senhor, coloca teu bálsamo, ó Pai, coloca, Senhor, teu óleo, ó Pai, sobre essa enfermidade, ó Pai, e que caia por terra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também, Senhor, eu oro, ó Pai, pelos vizinhos da esquerda, da direita, ó Pai, da frente, ó Pai, dessas pessoas, ó Pai, que passam, Senhor, na frente, Senhor, da igreja, ó Pai, Senhor, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito, ó Pai, ser tocados pelas Tuas mãos, ó Pai, ó Senhor amado, que eles possam sentir, Senhor, o toque do Teu Espírito, ó Pai, porque, Senhor, não somos nós, ó Pai, que convencemos o homem, ó Pai, da Tua palavra, Senhor, mas é o Teu Espírito Santo que convence o homem de todo pecado e toda justiça, ó Senhor amado. Por isso, ó Pai, nesta noite eu entrego nas Tuas mãos, ó Pai, e já crendo com os olhos da fé, ó Pai, que aquilo que nós pedimos a Ti, ó Pai, no tempo certo, ó Pai, vai, Senhor, se concretizar, ó Pai, vai se realizar, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Pode se assentar, irmãos. Pode se assentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar uma palavra com os irmãos aqui. Está aqui o profeta Ezequiel, né? O profeta Ezequiel é bênção, né? Quando Deus foi falar com ele, se prostrou, e Deus falou, não, se coloque em cima dos seus pés, né? A gente vê muitas pessoas por aí, rola no chão e não sei o que, e diz que Deus está falando com ele, né? Não, Deus quer falar com a gente, e Ele fala com a gente estando de pé, diante dEle, e Ele fala conosco. Quero falar aqui um pouco, irmãos, eu quero pegar um versículo aqui do capítulo 36, a partir do verso 26, diz assim, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Então, irmãos, nesse versículo aqui já dá para sentir que o povo estava com o coração endurecido. O povo, como nos dias de hoje, o povo está com o coração de pedra. O povo não quer saber da palavra de Deus. O povo, eles querem a bênção do Senhor, mas não querem estar buscando ela. Eles querem que a gente ore e a bênção alcance eles na casa, sem eles fazer esforço nenhum. E nós vemos aqui na palavra do Senhor, o povo de Israel foi abençoado, mas eles tinham que fazer a parte deles, né? A gente vê o próprio Josué, quando Deus chamou Josué e falou para ele, ó Josué, você pode sentar e ficar tranquilo, que eu vou fazer tudo, eu vou fazer tudo por esse povo, e você fica tranquilo, não precisa você fazer nada. Foi isso que aconteceu, irmãos? Não foi, né? Moisés foi a mesma coisa. Ó Moisés, fique tranquilo aí, ó, eu vou guiar esse povo, vou tirar esse povo daqui, você vai ficar tranquilo, você não precisa fazer nada. Também não foi assim. Quando Jesus veio ao mundo como homem, Deus Pai falou para ele, ó Jesus, fica tranquilo aí, ó, eu vou fazer tudo aí, você vai ficar só de boa, né? Você vai pregar o evangelho aí, você vai curar algumas pessoas, o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo. Não, ele ia passar por morte, uma morte terrível, uma morte de cruz, né? E muitas das vezes nós não queremos pagar o preço, queremos a bênção, mas não pagamos o preço, né, da bênção, porque a palavra do Senhor ainda deixa uma palavra de ânimo para nós, porque diz assim que é melhor obedecer do que sacrificar. E veja bem que ainda Ele dá uma palavra de conforto para nós, porque muita gente quer sacrificar, mas não é isso que Deus quer. Ele quer obediência, né? O próprio rei Saul, ele quis sacrificar o Senhor, adiantou? Ele foi fazer uma coisa que não era para ele, né? Então tem certas coisas
que não é nós que temos que fazer, né? Certas coisas não é cabível para nós. E nós temos que simplesmente obedecer a palavra do Senhor. Aí aqui no capítulo 37, todo mundo conhece essa passagem, é uma passagem muito conhecida, que fala do vale de ossos secos, que era para se ajuntar a todos, né? Então a gente vê que o povo de Israel, ele estava ali como ossos, não tinham vida. Eles não tinham vida diante do Senhor, porque a desobediência deles levou a esse caminho, né? E o profeta Ezequiel, então Deus começa a falar com ele, profetiza sobre esses ossos, né? Profetiza. E ainda o Senhor pergunta para ele, será que esses ossos podem ter vida? Tu sabes, Senhor, né? Ele sabe. Mas por que ele estava falando isso? Porque aquele povo tinha se afastado de Deus, aquele povo tinha deixado o Senhor, e eles estavam mortos, conforme diz lá em Apocalipse, né? A igreja estava morta, e aqui eles estavam dessa forma. Então Ezequiel profetiza sobre aqueles ossos, sobre aquelas pessoas que estavam ali longe do Senhor, e Deus começa a soprar um espírito de vida, fôlego naquelas pessoas, mas não é esse fôlego de respirar, um fôlego de obedecer ao Senhor, um fôlego de se aproximar diante do Senhor. E aqui no verso 15, diz assim, ó: a reunião de Judá e Israel, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nela, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nela, para José, pedaço de madeira de Efraim, para toda a casa de Israel, seus companheiros, ajunta-os um ao outro, fazer deles só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Então, esses pedaços de madeira estava significando o povo de Israel que estava espalhado. O povo de Israel tinha se espalhado para todo lado, pela desobediência, né? Eles tinham sido cativos lá na Babilônia. Se você ler um pouquinho atrás lá, no capítulo 34, no verso 17, você vai ver que o povo ali estava espalhado, o povo estava longe do Senhor. E nos dias de hoje, trazendo para nós, nos dias de hoje, o povo está assim também, irmãos. O povo está espalhado, o povo está longe do Senhor, né? O povo de Deus está se dividindo. Um acha que ele está certo, o outro acha que ele que está certo, né? Ele acha que dessa forma está certo, o outro acha que de outra forma. E a gente está vendo o povo de Deus se espalhando. O povo de Deus não está conectando um com o outro, né? Porque uns diz que é doutrina bíblica, outros colocam costume humano dentro da igreja e diz que é doutrina bíblica. Então a gente precisa estar atento a essas coisas que está acontecendo nos dias de hoje. Precisamos sempre estar ligado na palavra do Senhor, ver o que Deus quer para nossas vidas, o que Ele quer para a nossa salvação, o que precisamos fazer. Será que precisamos esforçar um pouco mais, buscar um pouco mais do Senhor? Será que devemos acreditar em tudo que a gente ouve falar, né? Então assim, irmãos, nos dias de hoje, as coisas estão dificultando, está sendo difícil você servir a Deus. As coisas do mundo estão desviando o povo, as coisas do mundo estão chamando, está mais atrativa para o povo. A gente vê os jovens, né,
Os jovens, eles acham que podem misturar as coisas do mundo dentro da igreja, está dessa forma. Eles estão, tudo pode fazer, não, posso fazer isso, isso aqui não é pecado, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, estão distorcendo a palavra do Senhor, e aí os adultos, aí aqueles que têm conhecimento da palavra, começam a distorcer também a palavra, e começam a se desviar daquilo que Deus quer, daquilo que Deus tem preparado para nós, né? Então assim, irmãos, que nós possamos, assim conforme diz lá em Oséias, prosseguir em conhecer, e conhecer o Senhor. E lá em Oséias ainda fala que o povo perece por falta de conhecimento. Eu gosto muito de falar também, lá do livro de Atos, quando o apóstolo Paulo vai pregar lá em Bereia. Aqueles crentes de Bereia, eles ouviam Paulo falar e sentavam lá e ficavam quietos, né? Eles iam para a casa deles e amém. O apóstolo Paulo falava, ele dizia amém. Não, irmãos, eles não faziam isso. O apóstolo Paulo pregava, eles pegavam as escrituras, ia lá e ia ver se o apóstolo Paulo estava falando a verdade, né? Eles iam lá examinar a escritura. E quantas das vezes nós, irmão, ouvimos as coisas e não vamos examinar a escritura, né? Então precisamos tomar cuidado com as coisas que estão acontecendo. Não podemos deixar que as coisas do mundo entrem em nosso coração, porque aquele povo de Israel, eles pereceram muito, porque eles deixaram, servir a outros deuses, né? Porque a primeira coisa, Deus falou para ele, não quero que vocês sirvam a outros deuses, não se misturem com os outros povos, né? Por que lá no Egito, Deus falou com Moisés, falou para aquele povo, o primeiro mandamento lá, servir ao Senhor Deus de todo o teu coração. Por que ele falou isso? Porque tinha muitos deuses lá, era Deus que não acabava mais, era de pedra, de pau, de madeira, de tudo quanto é coisa tinha. E Deus avisou aquele povo, né? Mas eu creio que, a Bíblia não relata, mas eu creio que muitos ali ainda seguiram as coisas do Egito, né? Então assim, irmãos, que nós possamos crer nesse Deus maravilhoso, esse Deus que tem algo grande preparado para nós. Eu estava ouvindo uma pessoa falar que nós não vemos, não conseguimos ver as maravilhas que o Senhor faz em nossas vidas nos dias de hoje, né? Muitas vezes deixamos passar em branco tantas coisas Deus está fazendo e nós falamos, não estou recebendo nada de Deus, não está acontecendo nada. Tem muitas pessoas que estão dessa forma, ele não olha, não enxerga aquilo que Deus faz na vida dele. Só o fato de a pessoa levantar de manhã com o fôlego de vida, levantar com saúde, já é motivo de gratidão ao Senhor, já é motivo de agradecer. Só da pessoa ter um alimento sobre a mesa, né, para se alimentar, já é motivo de gratidão ao Senhor, né? Quando a palavra do Senhor diz lá, buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas, e essas coisas vos serão acrescentadas, né? Não é todas as coisas. A turma fala, todas as coisas, não. Essas coisas, né? O que é essas coisas? Não vai te faltar o alimento, né? Essas coisas não vai te faltar, não vai te faltar a vestimenta, né? Tanto é que ele fala, olhai o lírio do campo, nem Salomão se vestiu igual eles. Então ele está falando sobre isso, que não vai te faltar para nós essas coisas, a roupa do corpo, o alimento, né? Essas coisas não vai faltar para nós. E outra passagem também que a turma fala assim, que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada. Não é isso que está escrito lá, irmãos. Está escrito lá assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Aquele que é infiel no pouco, também é infiel no muito. É dessa forma que está escrito, né?
Então, assim, a gente precisa entender um pouco melhor a palavra do Senhor para que as coisas não venham nos enganar, né? Porque imagine essa passagem que diz lá em Mateus capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. A pessoa pensa que Deus vai acrescentar na vida dele casa, carro, nessas coisas. Não. É claro que, dependendo das suas condições, claro que Ele acrescenta. Tudo isso Ele acrescenta na sua vida. Porque não é pecado você ter uma casa, você ter um carro, você ser bem de vida. Isso aí não é pecado, né? O pecado é a forma como você conquista isso, aí é outra coisa. Mas assim, irmãos, muitas vezes deixamos de agradecer ao Senhor, por coisas maravilhosas que Ele faz e nós achamos que Ele não está fazendo nada, né? Só dele colocar o brilho do sol de manhã, quando manda chuva sobre a terra, né? Mas tudo o povo reclama. O povo diz: ah, Senhor, por que esse sol tão quente me queimando as costas? Ah, Senhor, por que está tão frio? Ah, Senhor, está chovendo, né? E o agradecimento fica de lado. Então, irmãos, o que nós precisamos aprender um pouco mais é agradecer ao Senhor, procurar dentro da palavra o que eu devo fazer para a minha salvação. Temos que fazer igual Nicodemos. Nicodemos chegou diante de Jesus e falou: Senhor, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus, né? E Jesus falou para ele: não, você tem que usar uma roupa comprida, você tem que usar um cabelo não sei o quê, você tem que fazer isso. Não. Foi isso que ele falou? Não foi, né? A única coisa que Jesus falou para ele é que você tem que nascer de novo, né? Tem que nascer da água e do Espírito. Então, irmãos, muitas coisas que as pessoas colocam, eles colocam tanta dificuldade para seguir a Cristo, que não é dessa forma. Não é dessa forma. Tiver as pessoas falando: não, você tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito. Não. Você tem que buscar Deus. Você tem que falar com Deus. E se você quer receber algo de Deus, converse com Ele, fale com Ele. Ele quer te ouvir. Não tem aquele louvor que diz que quem inclina os ouvidos lá das alturas para ouvir nossa voz? Quem que é? É o Senhor. O braço dele não se encurtou, não. O braço dele está estendido. A mão dele está estendida sobre nós, né? Se você tem uma enfermidade, clame ao Senhor, busque, fala: Senhor, ó, eu preciso dessa cura. Senhor, eu preciso ser liberto disso. Senhor, estou sofrendo com isso. Coloca as tuas mãos, unge com teu óleo, coloca teu bálsamo, né? Então, irmãos, que nessa noite nós possamos cada vez mais colocar diante do Senhor, né? Então diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então, irmãos, o povo de Israel estava seco, sem Deus. Eles estavam, sabe, sem buscar o Senhor, estavam ali sem esperança. Mas Deus levantou um profeta, e esse profeta deu uma nova visão para aquele povo diante do Senhor. Por quê? Porque ele ouvia a voz do Senhor. Muitas das vezes nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Nós só pensamos nas coisas materiais e esquecemos das espirituais, onde nós temos que colocar nossos ouvidos espirituais diante do Senhor para ouvir a voz do Senhor, né?
vê Samuel quando era ainda jovem, e Deus falou com ele, o próprio Eli, que tinha o conhecimento da palavra do Senhor, que eu creio que já tinha ouvido o Senhor falar com ele, nem Eli não reconheceu a voz de Deus, teve 3 vezes, e daí que Eli falou, próxima vez que te chamar, diz, eis-me aqui, Senhor. Então muitas das vezes, nós não ouvimos a voz do Senhor, mas quando você ouvir, você diz para ele, eis-me aqui, Senhor, né? Eis-me aqui, Senhor, que tu queres? Eu sou teu servo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero sentir a tua presença, eu quero que o Senhor esteja comigo, eu quero restaurar a minha família, quero trazer eles para cá, sabe? E Deus vai fazer a obra, irmãos. E se Ele não fizer a obra nos seus filhos, não esquenta a cabeça, continue você buscando, porque a gente vê na palavra do Senhor, os filhos de muitos profetas se desviaram, eles não seguiram o mesmo caminho do pai, dos pais, se desviaram dos caminhos do Senhor, e os pais deles falavam com o Senhor direto, e eles não quiseram saber, né? Os filhos de Eli quiseram saber do Senhor? Não. E outros mais, os filhos de Arão também desonraram o Senhor, só que foi o mais sábio ali, que foi até um pouco mais para frente. Então a gente vê que muitas pessoas falam assim, mas você é um pastor e seu filho não segue, então, para ver como é que é, né? Aí a gente vê na palavra do Senhor que, claro que a gente queria que os filhos da gente estivessem todos com a gente, né? Às vezes vai falar, mas é falta de você orar, falta de fé. Não é, irmãos. Quando Deus bate no coração lá da pessoa, Ele traz para Ele, e você pode crer, só não desista de orar, continue, que Deus é grande para fazer o milagre, amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar, tocar cada um de nós a cada dia. Nós somos imerecedor da graça de Deus, mas a misericórdia do Senhor dura para sempre nas nossas vidas. Se coloca em pé, irmãos, vamos estar orando pelos pedidos de oração ali, pelas chaves, né? E que Deus possa nos abençoar mais e mais. Senhor Deus e amado Pai, ali estão, Senhor, aqueles pedidos de oração, ó Pai, Senhor, sobre aqueles documentos, aquelas chaves, ó Pai, o Senhor sabe, ó Pai, que cada um necessita. Eu coloco, Senhor, diante de Ti, ó Pai, diante do trono da graça, onde o Senhor está sentado, olhando para nós, ó Pai, e eu creio que o Senhor está com a mão estendida, ó Pai, e eu creio, Senhor, que o Senhor ouve nossas orações, ó Pai. Muitas das vezes, Senhor, nós achamos, ó Pai, que o céu está de bronze, ó Pai, mas, Senhor, as nossas orações chegam ao Senhor, ó Pai, através do Espírito Santo do Senhor, ó Pai. Por isso eu te peço, ó Pai, quebra todo o jugo, ó Pai, tira, Senhor, todo o atrapalho, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor amado, assim, ó Pai, eu entrego nas Tuas mãos, ó Pai. Também, Senhor, eu coloco aqui, Senhor, a vida dos dizimistas, ofertantes, ó Pai, na Tua casa, Senhor, o qual o Senhor entende os propósitos, ó Pai, da Tua obra, Senhor. Assim, ó Pai, eu entrego diante de Ti, ó Pai, coloco, Senhor, nas Tuas mãos, já crendo, ó Pai, que o Senhor abençoa cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, te agradeço e louvo o Teu santo nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem os avisos aqui? O pastor vai colocar os avisos ali. Amanhã tem estudo, né? Sexta-feira estudo, domingo de manhã culto da família, segunda-feira culto de oração, amém? Dia 28 de novembro tem
confraternização na chácara do Ismael. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Coloque suas mãos em posição de receber, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Coloque a mão sobre a sua cabeça, será derramado como óleo precioso, descendo até a planta dos seus pés, em nome do Senhor Jesus. Amém.